Na parte passada do nosso resumão de Shimaimao, tivemos a conclusão da reunião entre o grupo do Basara e o clã dos heróis, sendo decidido que o protagonista deveria batalhar contra a Celes, e em caso de uma vitória, ele deveria enfrentar o Shiba, para demonstrar ser capaz de evitar qualquer manipulação tanto do Vaticano como do clã dos heróis, em relação à vida diária dele. Por outro lado, se ele perdesse para a Celes, a heroína deveria enfrentar o Shiba, para decidir quem ficaria encarregado de monitorar o grupo do Basara, o Vaticano ou a Vila dos Heróis. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro. Eu agradeço muito seu apoio. Dito isso, vamos para o capítulo 4 do volume 9. Já chegando ao dia da luta, podemos notar que o local definido para a batalha foi uma montanha, que era usada como área de treinamento para os heróis da vila. Com isso, temos o Basara com sua espada Brynhild frente a Celes, que carregava consigo o Georgios, uma espada capaz de controlar simplesmente os 4 elementos, assim como o ancião Fuji declarando o início do confronto. Logo de primeiro momento, as espadas colidiram com uma força avassaladora, gerando ondas de choque que estremeceram o solo ao redor. E relembrando um duelo de infância entre eles dois, o Basara percebeu que sua maior vantagem sempre foi a velocidade contra a Celes. E apostando nisso, ele avançou em um ataque veloz e implacável, pressionando a Celes e quebrando sua postura. No entanto, nesse momento a Celes revelou sua capacidade de alterar o poder de sua espada entre os 4 elementos, assim obrigando o Basara a recuar para avaliar sua estratégia novamente. O problema nisso foi que deu abertura para Celes jogar ele para o céu com um ataque de terra, liberando também diretamente uma poderosa rajada de ar com o Georgios, obrigando mais uma vez o protagonista a recuar e encontrar um local seguro dentro da floresta densa da região. A questão é que a Celes também usou sua habilidade elemental para invocar chuva e tornar o terreno lamacento, para dificultar a velocidade do Basara. Além disso, usando um chicote de água, a heroína arremessou o protagonista contra uma formação rochosa, com ele colidindo e caindo no local, dando a entender que estava prestes a ser derrotado. A Celes até questiona o Basara do porquê ele não usar o Banishing Shift, que era sua habilidade mais poderosa. No entanto, o Basara apenas se manteve em silêncio, não respondendo ela. No caso, a gente já sabe o motivo, já que desde que o Basara firmou um contrato com a Hasegawa e recebeu poderes de um ser celestial, o seu equilíbrio interno foi alterado, impedindo ele de utilizar essa habilidade livremente, que foi algo que eu já comentei em uma parte anterior desse resumão. E visando dar o golpe final, a Celes usou um poder parecido com o Banishing Shift, onde manipulando as leis que reagem à existência material, ela foi capaz de simplesmente apagar da existência o local onde o protagonista estava caído, para você ver o tamanho do poder que ela tinha em mãos graças ao Georgios. Com o Shiba explicando nesse momento que o Banishing Shift não apaga apenas a matéria e a energia espiritual, mas também afeta o fluxo do tempo, mostrando que tem uma diferença de poder com os Georgios da Celes. Para vocês terem uma ideia, a habilidade do Basara é tão extrema que chega a intervir na 9ª dimensão, alcançando um equilíbrio perfeito e absoluto, com tudo sendo enviado para a dimensão 0, onde o tempo não existe. Se formos analisar bem a fundo esse protagonista, o potencial dele é um absurdo realmente. Só faltou o autor desenvolver mais isso durante a Light Novel, mas com poucos volumes não tem muito o que fazer mesmo, já que Shimaimao teve apenas 13 volumes. Mas beleza, a Celes revela que suas palavras e ataques duros não eram para feri-lo durante essa batalha, mas sim para ajudá-lo a encarar a realidade e encontrar uma resposta por si mesmo. Que segundo ela, a redenção não poderia ser encontrada no passado, mas sim no presente e no futuro. E como cavaleira sagrada do Vaticano, ela declarou que se for necessário iria detê-lo com suas próprias mãos. Basicamente, quando ela menciona o passado, ela está se referindo ao trauma do Basara, tentando ajudar ele a seguir em frente com esse problema. E determinada a concluir essa batalha, a Celes invoca um meteorito massivo utilizando os Georgios, concentrando os elementos de fogo e terra para gerar um calor extremo capaz de incinerar o protagonista.
No entanto, o Basara finalmente decidiu usar o seu trunfo, que era o poder herdado da Hasegawa misturado com sua linhagem demoníaca. Além disso, combinando esse poder com a magia do Belphegor, uma das almas presas na Brynhilde, criando uma barreira absoluta chamada de Bani Sekiryoko, que pode anular tanto ataques físicos quanto mágicos também, consequentemente aumentando a velocidade do Basara e aproveitando a oportunidade para pressionar sua espada contra a Celes, antes mesmo que ela percebesse. E quando ele questiona se a Celes queria continuar ainda, a heroína percebe que suas roupas foram completamente rasgadas devido à intensidade da luta, deixando muita coisa exposta, se é que você me entende. Sendo que neste momento ela reflete sobre a situação, onde ainda poderia atacá-lo, já que o Basara estava de costas por conta da alta exposição dela, mas acabou decidindo não fazer isso e respeitando a atitude do protagonista. A Celes também entendeu que derrotar o Basara com apenas força não era a solução. A verdadeira questão não era suprimir o seu poder, mas encontrar uma forma de proteger tudo o que ele considera importante. Ela percebe que, assim como Basara, também estava presa ao passado, ressentida pelo fato da vila ter expulsado ele. Por fim, reconhecendo o crescimento do seu amigo da infância e sua determinação, fazendo a Celes aceitar sua derrota e declarar sua rendição, assim encerrando realmente a batalha. E finalmente chegamos no epílogo do volume 9. Sendo que primeiramente temos uma cena em uma fonte termal, onde podemos ver a Celes, a Miu, a Yuki e a Kurumi, aproveitando para se conhecerem melhor. Já que se o Basara vencesse o Shiba na próxima batalha, a Celes ainda ficaria encarregada de observar o grupo do protagonista, porque alguém ainda teria que ficar monitorando a situação deles, e ninguém seria melhor do que a própria Celes. Por outro lado, podemos ver o Basara sozinho pensando em sua próxima batalha, que seria contra o Shiba. Seria, já que o Shuya informou que o confronto foi cancelado pelos anciões, o que levantou a dúvida do que poderia ter acontecido. Talvez por verem a determinação do protagonista contra a Celes ou talvez por outra coisa, algo que o Basara iria questionar ainda. E após tudo isso, já durante a noite, podemos ver uma cena do Cleo, que estava na câmara cerimonial da Vila dos Heróis, onde ele foi flagrado pela própria Celes enquanto estava realizando um feitiço corrosivo para quebrar barreiras. E quando o Cleo tentou atacar a heroína de surpresa, ela acabou sendo salva pelo Takashi. Sendo que rapidamente ele percebeu que o Cleo estava usando magia demoníaca, o que levantou suspeitas sobre uma possível aliança entre o Vaticano e os demônios. No entanto, antes que pudesse entender melhor a situação, o Shiba também acaba aparecendo no local, revelando que o Cleo não estava trabalhando para o Vaticano e sim para ele. Além disso, o Shiba acabou atacando o Takashi com um poder desconhecido, ferindo ele gravemente e rompendo a barreira dimensional da câmara, o que por consequência liberou os selos dos 4 deuses guardiões da vila. E antes que o Shiba pudesse matar o Takashi, o Basara acaba aparecendo e salvando ele no último instante. E nisso o próprio Shiba confirma que um dos seus objetivos era obter os 4 deuses. Ele revela que manipulou as situações para distrair o protagonista, assim garantindo que ele estivesse sempre ocupado com múltiplas ameaças. Além disso, pelo fato do Byaku, que é a lança sagrada, se recusar a ser portada pelo Shiba, ele teve a ideia de roubar os Geórgios da Celes, assim servindo como substituto, com o Cleo também revelando sua verdadeira forma nesse momento, sendo o demônio Balflayer, um dos antigos aliados do Leonhard, com o Takigawa, que também estava presente no momento, até questionando sua traição, mas o Balflayer explica que nunca traiu o atual Mao, já que ele nunca quis servir alguém que não o ajudou a cumprir seus objetivos. Por fim, quando a Miu, a Yuki e a Kurumi chegaram, já era tarde demais. O Shiba e o Balflayer já haviam roubado as armas divinas e desapareceram no mesmo instante. E assim finalizamos o volume 9 de Shimmai Mao. O Shiba simplesmente conseguiu roubar as armas divinas e obter um poder de classe mundial, que será melhor detalhado no volume 10 futuramente. No mais, era isso por hoje. Nossa jornada com Shimmai Mao ainda tá longe de terminar. Então inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima!